E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal Lotecalogia. Esse é o segundo vídeo aí do concurso 1132. Estamos aguardando aí mais algumas partidas aí da Loteca 1131, mas há apenas 4 partidas, né? E do jeito que está caminhando a Loteca 1131, grandes possibilidades aí de acumular, hein? Se você gosta das informações que são deixadas aqui no canal, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe e o mais importante, deixa seu palpite, deixa seus comentários e também caso queira deixar um Pix, tá o nosso Pix aí na tela, pix@lotecalogia.com.br. Agora, sem enrolação, vamos pro primeiro jogo aqui, Palmeiras e Bahia, hein? Um dos melhores jogos aí dessa grade, promessa de um bom jogo, hein? O resultado mais comum desse confronto é o 1 a 1. 5 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 10 encontros, o Palmeiras jogando em casa ganhou 5 vezes, houve 4 empates e o Bahia só ganhou uma vez. Diferença de gols 17 a 10 a favor do Palmeiras. No geral, são 20 jogos entre eles, o Palmeiras ganhou 9, houve 9 empates e o Bahia só ganhou 2 vezes, hein? A diferença de gols 28 a 16 também a favor do Palmeiras. A última vitória como visitante do Bahia foi em 2012. Tabu grande aí, em 12 anos sem vencer na casa do Palmeiras. Os números de aposta para essa partida: 1.50 para o Palmeiras, 4.20 para o empate, 6.0 para o Bahia. A porcentagem do jogo: 62% para o Palmeiras, 22% para o empate e 16% para o Bahia. Aqui mesmo o histórico e os números estando muito a favor do Palmeiras, é um jogo bem complicado porque o Bahia vem jogando bem e nas partidas que acaba perdendo, né, é no detalhe. Nesse meu segundo vídeo eu tenho o costume de ir com 3 duplos e nesse primeiro jogo eu tô usando o meu primeiro duplo. Eu tô indo de Palmeiras e empate nesse primeiro jogo aqui da Loteca 1132. Jogo 2, Goiás e Chapecoense. Nos últimos 6 jogos o Goiás ganhou 3 vezes, houve 3 empates e a Chape não ganhou nenhuma vez. A diferença de gols 12 a 6 a favor do Goiás. De informação relevante aqui, tá falando que o Goiás não ganhou em seus últimos 4 jogos, porém no seu último jogo venceu sim, venceu em casa o América por 2 a 1. Os números de aposta para essa partida: 1.60 para o Goiás, 3.60 para o empate, 6.0 para a Chapecoense. A porcentagem do jogo: 58% para o Goiás, 26% para o empate, 16% para a Chapecoense. Goiás é sempre muito forte dentro de casa. Aqui os números, né, já está bem mais a favor do Goiás. É um jogo bem complicado para a Chape fora de casa. E como eu não quero usar duplos nesse jogo aqui, eu tô indo seco na vitória do Goiás. O histórico também tá bem a favor do Goiás aí, onde a Chapecoense não tem vitórias, né, nos seus últimos encontros. Jogo 3, Flamengo e Cuiabá. Nos últimos 6 jogos o Flamengo ganhou 4 vezes, houve 1 empate e o Cuiabá ganhou 1 vez. A diferença de gols 8 a 5 a favor do Flamengo. Na temporada passada o Flamengo venceu em casa por 2 a 1 e na casa do Cuiabá, o Cuiabá venceu por 3 a 0. Aqui tá falando que o Flamengo tem 3 vitórias consecutivas em casa e ontem, né, venceu o Atlético Mineiro fora de casa aí por uma goleada de 4 a 2. As odds para essa partida: 1.36 para o Flamengo, 4.75 para o empate, 8.50 para o Cuiabá. O Cuiabá ele acabou perdendo, né, para o Botafogo. Fez uma boa partida, né, mas acabou perdendo em casa. A porcentagem do jogo: 69% para o Flamengo, 20% para o empate, 11% para o Cuiabá. Jogo complicado, né? Não tem como ir contra o Flamengo no momento. Fez uma excelente partida ontem contra o Atlético Mineiro. Partida bem difícil fora de casa e jogou muito bem. É o líder do campeonato e vai estar jogando em casa, né? Eu, sinceramente, eu não consigo ir contra. Eu tô indo seco na vitória do Flamengo. Jogo 4, São Paulo e Bragantino. Resultado mais comum desse confronto é o 1 a 0, 4 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 14 encontros, o São Paulo jogando em casa ganhou 9 vezes, houve 2 empates e o Bragantino ganhou 3 vezes. A diferença de gols 26 a 13 a favor do São Paulo. No geral, são 27 jogos entre eles, o São Paulo ganhou 13 vezes, houve 5 empates e o Bragantino ganhou 9 vezes. Os números de aposta para essa partida: 1.90 para o São Paulo, 3.40 para o empate, 3.90 para o Bragantino. A porcentagem do jogo: 49% para o São Paulo, 27% para o empate, 24% para o Bragantino. Ontem essas duas equipes venceram suas partidas. São Paulo venceu fora de casa e o Bragantino venceu em casa, né? Nesse confronto geralmente são partidas com poucos gols. Acredito que vai ser uma partida bem difícil. Apesar dos números aqui estar dando vantagem para o São Paulo, acredito que não vai ser fácil.
Pelo que apresentou ontem o São Paulo e o Bragantino, eu tô indo seco na vitória do São Paulo, mas se você tem o costume de jogar mais que 3 duplos, eu também colocaria um empate entre eles. Jogo 5, Curitiba e Paysandu. Nos últimos 6 encontros, o Curitiba jogando em casa ganhou 5 vezes, houve um empate e o Paysandu não ganhou nenhuma vez. A diferença de gols 13-3 a favor do Curitiba. No geral, são 11 jogos entre eles, o Curitiba ganhou 6 vezes, houve 3 empates e o Paysandu ganhou 2 vezes. A diferença de gols 17-8 a favor do Curitiba também. De informação relevante aqui para a Loteca é isso, as odds para essa partida, 1.83 para o Curitiba, 3.30 para o empate, 4.50 para o Paysandu. A porcentagem do jogo, 51% para o Curitiba, 28% para o empate e 21% para o Paysandu. Curitiba geralmente é muito forte dentro de casa, o problema é que vai pegar um time que empata bastante, né, no campeonato, que é o Paysandu. A gente viu isso, né, no vídeo anterior, e por esse motivo eu tô indo seco no empate entre eles. Jogo 6, Cruzeiro e Corinthians. O resultado mais comum desse confronto é o 1-0, 9 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 18 encontros, o Cruzeiro jogando em casa ganhou 9 vezes, houve 3 empates e o Corinthians ganhou 6 vezes. A diferença de gols 20-16 a favor do Cruzeiro. No geral, são 37 jogos entre eles, o Cruzeiro ganhou 15 vezes, houve 5 empates e o Corinthians ganhou 17 vezes. A diferença de gols bem equilibrado, 39-36 a favor do Corinthians. A última vitória como visitante do Corinthians foi em 2015. Então um tabuzinho aí para o Corinthians quebrar, né? Os números de aposta para essa partida, 1.66 para o Cruzeiro, 3.60 para o empate, 5.25 para o Corinthians. A porcentagem do jogo, 56% para o Cruzeiro, 26% para o empate, 18% para o Corinthians. Corinthians que está sem treinador, vai jogar hoje, tem um jogo complicado aí contra o Vitória. O Cruzeiro também jogou essa semana e perdeu fora de casa por 1-0 aí para o Criciúma. Então tô acreditando aí que o Cruzeiro vai vir com tudo aí para recuperar pontos em casa, né? Corinthians ainda sem treinador, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, né? Vai ser um treinador interino. Complicado, né? Porque já não vinha jogando bem. Será que as coisas vão mudar? Ainda teve esses problemas externos aí, né? Do jogadores aí fazendo barbeiragem no portão dos outros. Enfim, as coisas para o Corinthians não tá nada fácil. Para esse palpite aqui, eu tô indo seco na vitória do Cruzeiro. Vamos acompanhar para ver como é que o Corinthians vai jogar hoje. Mas, de momento, esse é o meu palpite. Jogo 7, Fortaleza e Fluminense. O resultado mais comum desse confronto é o 1-0, 5 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 9 encontros, o Fortaleza jogando em casa ganhou 3 vezes, houve um empate e o Fluminense ganhou 5 vezes, hein? Quer dizer que o Fluminense ganhou mais na casa do Fortaleza. A diferença de gols, 15-14 a favor do Fortaleza. No geral, são 17 jogos entre eles, o Fortaleza ganhou 5 vezes, houve 3 empates e o Fluminense ganhou 9 vezes. A diferença de gols aqui equilibrada, 24-23 a favor do Fluminense. Os números de aposta para essa partida, 1.80 para o Fortaleza, 3.60 para o empate, 4.33 para o Fluminense. A porcentagem do jogo, 52% para o Fortaleza, 26% para o empate, 22% para o Fluminense. Fluminense joga hoje em casa, né? Contra o Internacional. Será que o Mano Menezes aí já vai conseguir demonstrar alguma coisa, né? O Fortaleza perdeu, né? Fora de casa por 2-0 para o Vasco. Tava até jogando bem, mas teve um jogador expulso. E para essa partida aqui, por enquanto, eu tô indo seco na vitória do Fortaleza. Acredito que não houve tempo, né, para o Mano Menezes preparar o time assim tão bem, né, para enfrentar o Fortaleza de igual para igual, né? Jogo 8, Juventude e Grêmio, clássico gaúcho. O resultado mais comum desse confronto é o 2-1. 6 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 22 encontros, o Juventude jogando em casa ganhou 6 vezes, houve 6 empates e o Grêmio ganhou 10 vezes, hein? Outro time que vence na casa do adversário. A diferença de gols é de 33-25 a favor do Grêmio. No geral, são 44 jogos entre eles. O Juventude ganhou 8 vezes, houve 10 empates e o Grêmio ganhou 26 vezes. A diferença de gols quase o dobro, 80-43 a favor do Grêmio. Os números de aposta para essa partida, 2.35 para o Juventude, 3.25 para o empate e 3.0 para o Grêmio. A porcentagem do jogo, 40% para o Juventude, 29% para o empate, 31% para o Grêmio. Os números aqui estão excelentes, né, para o Grêmio, porém, né, o Grêmio em suas últimas partidas não vem bem. Outro time que precisamos ficar de olho, né, vai jogar hoje, vai pegar uma pedreira aí que é o Palmeiras e vamos acompanhar para ver como o Grêmio enfrenta o Palmeiras, né?
Aqui de momento, por ser um clássico, eu tô usando mais um dos meus duplos, eu tô indo de Juventude e Grêmio. Jogo 9, Ituano e Botafogo. O resultado mais comum desse confronto é o 0 a 0, 5 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 8 encontros, o Ituano jogando em casa ganhou 2 vezes, houve 4 empates e o Botafogo ganhou 2 vezes. A diferença de gols 10 a 9 a favor do Ituano. No geral, 18 jogos entre eles, o Ituano ganhou 6 vezes, houve 7 empates e o Botafogo ganhou 5 vezes. A última vitória em casa do Ituano contra o Botafogo foi em 2011. Que tabu, hein? Tabu reverso aqui, né? Os números de aposta para essa partida: 2,55 para o Ituano, 3,0 para o empate, 2,87 para o Botafogo. A porcentagem do jogo: 37% para o Ituano, 31% para o empate, 32% para o Botafogo. O Ituano para mim ainda não convenceu, né? Mesmo jogando em casa, né? O estádio tá ficando tão vazio que a torcida não inflama o time, né? Tem aqueles torcedores que vão dar o apoio, mas acredito que se o estádio do Ituano fosse aquele caldeirão, tivesse mais cheio, o Ituano poderia dar um pouco mais de trabalho. Botafogo é um time muito forte aí defensivamente, tem mais time, né, que o Ituano, e por esse motivo eu tô indo seco na vitória aí do Botafogo. Os números de aposta aqui tá bem equilibrado, né, para a vitória de um ou de outro. Aqui, se você tem o costume de colocar mais que 3 ou 4 em duplos, eu também colocaria um empate aqui no Botafogo. Botafogo e empate. Jogo 10, Internacional e Vasco. O resultado mais comum desse confronto é o 2 a 1. 4 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 14 encontros, o Internacional jogando em casa ganhou 9 vezes, houve um empate e o Vasco ganhou 4 vezes, hein? A diferença de gols 28 a 14 a favor do Internacional. No geral, 29 jogos entre eles, o Internacional ganhou 15 vezes, houve 4 empates e o Vasco ganhou 10 vezes. Na temporada passada, o Internacional ganhou os 2 jogos. Em casa venceu por 2 a 1 e como visitante ganhou também por 2 a 1. As odds para essa partida aqui: 1,53 para o Internacional, 4,0 para o empate, 6,0 para o Vasco. A porcentagem do jogo: 61% para o Internacional, 23% para o empate e 16% para o Vasco. O Vasco até tá fazendo boas partidas, né? Jogou muito bem ontem contra o Fortaleza. Mesmo quando estava com 11 jogadores o Fortaleza, o Vasco vinha melhor. Estava até acreditando na vitória do Vasco. Aí com a expulsão ficou mais fácil, né? Mas o Vasco aparentemente está pelo menos mostrando competitividade aí contra os seus adversários. Internacional que de vez em quando aí tá dando umas tropeçadas, né? Tem um baita de um elenco, mas ainda não engrenou. Para esse Campeonato Brasileiro aqui, tava esperando o Internacional brigando lá pela ponta, né? Mas por enquanto ainda não aconteceu, né? Para essa partida aqui, eu tô indo de empate entre eles. Acredito que hoje o Internacional é mais time, mas o Vasco tá se mostrando um time bem competitivo. Jogo 11, Atlético Goianiense e Atlético Paranaense. O resultado mais comum desse confronto é o 2 a 1. 6 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 8 encontros, o Atlético Goianiense jogando em casa ganhou 1 vez, houve 3 empates e o Atlético Paranaense ganhou 4 vezes, hein? Mais um time aí que vai melhor na casa do adversário, né? A diferença de gols 13 a 8 a favor do Atlético Paranaense. No geral, são 16 jogos entre eles. O Atlético Goianiense venceu 1 vez, houve 4 empates e o Atlético Paranaense ganhou 11 vezes. A diferença de gols 31 a 16 a favor do Atlético Paranaense. A última vitória em casa do Atlético Goianiense contra o Paranaense foi em 2007. Eita, tabu reverso gigante esse aqui, hein? Os números de aposta para essa partida: 2,30 para o Atlético Goianiense, 3,25 para o empate e 3,0 para o Atlético Paranaense. A porcentagem do jogo: 40% para o Atlético Goianiense, 29% para o empate, 31% para o Atlético Paranaense. Os dois Atléticos, né, perderam ontem, né? O Atlético Goianiense perdeu para o Bragantino fora de casa e o Atlético Paranaense perdeu para o São Paulo em casa, né? Esse é o jogo da redenção, né? Um deles vai ter que correr muito atrás dessa vitória. Mesmo o Atlético Paranaense perdendo, né, a partida para o São Paulo, não fez uma má partida, pressionou bastante o São Paulo. O gol da vitória aí acabou saindo por uma falha individual e o Atlético Paranaense também teve um jogador expulso, né? Para essa partida aqui dos Atléticos, eu tô indo seco no Atlético Paranaense, mesmo fora de casa. O histórico aqui dá bastante vantagem para o Atlético Paranaense e os números tá até que equilibrados entre eles, né?
Jogo 12, Vitória e Criciúma. Nos últimos 9 encontros, o Vitória jogando em casa ganhou 5 vezes, houve 2 empates e o Criciúma ganhou 2 vezes. A diferença de gols 14-8 a favor do Vitória. No geral, são 17 jogos entre eles, o Vitória ganhou 7 vezes, houve 4 empates e o Criciúma ganhou 6 vezes. Diferença de gols 24-20, também a favor do Vitória. De informações relevantes para a Loteca é isso. Os números de aposta para essa partida: 2.0 para o Vitória, 3.25 para o empate, 3.75 para o Criciúma. Já a porcentagem do jogo: 47% para o Vitória, 29% para o empate, 24% para o Criciúma. O Criciúma que venceu uma partida difícil ontem, né, contra o Cruzeiro. Teve um jogador expulso, mas mesmo assim conseguiu vencer a partida. O Vitória joga hoje, né, contra o Corinthians, fora de casa, às 8 horas, jogo dificílimo. Mesmo o Corinthians em crise, né, a torcida do Corinthians empurra bastante quando o time joga em casa. Mais uma partida aí que precisamos ficar de olho. Nesse palpite aqui do jogo 12 da Loteca 1132, eu tô indo no Vitória. Tô levando muito em consideração o mando de campo, né? E essa vantagem aqui do Vitória no histórico, né? Jogo 13, Guarani e Sport. Nos últimos 8 jogos, o Guarani ganhou 2 vezes, houve 3 empates e o Sport ganhou 3 vezes. A diferença de gols 10-8 a favor do Sport. Na temporada passada, o Guarani venceu em casa por 3-1 e na casa do Sport, o Sport que venceu por 2-0. O Guarani vem de uma péssima campanha aí, né? 8 jogos sem vencer, empata ou perde bastante, né? Os números de aposta para essa partida: 3.30 para o Guarani, 3.0 para o empate e 2.30 para o Sport. A porcentagem do jogo: 28% para o Guarani, 31% para o empate, 41% para o Sport. O Guarani não tem muito o que dizer, né? É um time que não convenceu, tá nas últimas posições lá embaixo, brigando muito aí para sair da zona de rebaixamento, mas tá difícil. E para essa partida aqui, não tem nem o que dizer, né? Eu tô indo seco no Sport. Caso você tenha o costume de jogar mais duplos, eu também colocaria um empate entre eles. Jogo 14, Botafogo do Rio de Janeiro e Atlético Mineiro. O resultado mais comum desse confronto é o 2-1, 7 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 24 encontros, o Botafogo jogando em casa ganhou 17 vezes, houve 3 empates e o Atlético Mineiro ganhou apenas 4 vezes, hein? A diferença de gols 47-23 a favor do Botafogo. No geral, são 48 jogos entre eles, o Botafogo ganhou 23 vezes, houve 10 empates e o Atlético Mineiro ganhou 15 vezes. Os números de aposta para essa partida: 2.15 para o Botafogo, 3.30 para o empate, 3.40 para o Atlético Mineiro. A porcentagem do jogo: 44% para o Botafogo, 29% para o empate, 28% para o Atlético Mineiro. Atlético Mineiro, né, jogou ontem contra o Flamengo, mais uma derrota em casa. Flamengo não tomou conhecimento aí da Arena MRV e passou o trator. Agora o Atlético Mineiro tem um outro confronto aí muito difícil fora de casa contra o Botafogo, né, correndo atrás aí do Flamengo. E considera esse jogo difícil, né, mesmo o Atlético Mineiro vindo de uma derrota aí para o Flamengo. Eu tô indo de um duplo aqui, né, eu tô usando meu terceiro e último duplo. Eu tô indo de Botafogo e empate. No Atlético Mineiro, se não vencer essa partida aí, pode esperar que a crise também tá instalada, hein? Mais um clube aí que vai ter a panela de pressão aumentando o barulho, hein? Bom, pessoal, as informações aí do segundo vídeo da Loteca 1132 foram essas. Espero que essas informações aqui ajudem a você montar os seus palpites. Se você ainda não viu o primeiro vídeo, dá uma olhada lá, tem boas informações para conhecer melhor o histórico dos times. Se você gosta do canal, se você gostou do vídeo, se inscreva aí no nosso canal, ative as notificações para que o YouTube sempre te avise quando tiver vídeos novos. Deixe seu comentário, se tiver alguma informação aí que não foi falada no vídeo, fique à vontade para falar, deixe seus palpites, curta, compartilhe e é isso. Desejo muita sorte aí para todo mundo na Loteca 1131. Eu tô acreditando que mesmo com essas 4 partidas que faltam, há uma grande chance aí de acumular, né? Vários times venceram fora de casa, né? São Paulo, Flamengo. Então, vamos ver, né? Desejo muita sorte aí na Loteca 1132 e até o próximo vídeo, hein? Daqui a pouco eu vou colocar uma enquete sobre alguma partida aqui da Loteca 1132. Fui!